Educação no Estado Getulista de 1930 a 1945. Uma breve abordagem histórica. Getúlio Vargas nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Formou-se em Direito e elegeu-se várias vezes deputado estadual e federal, além de ter sido ministro da Fazenda do governo Washington Luiz. Em 1928, foi eleito para governar o Rio Grande do Sul e em 1930 candidatou-se à presidência da República, quando foi derrotado em eleições fraudadas. Apesar disso, com a Revolução, que veio logo em seguida, chegou ao poder. Depois do golpe sobre Washington Luiz. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder como presidente provisório e dissolve o Congresso. Neste período, a mão de obra especializada torna-se uma exigência, ficando em segundo plano os estudos literários e clássicos da educação. No mesmo ano, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras. Primeira vez que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Mas em 1937, acontece uma nova ruptura política e educacional na história do Brasil. Passa a vigorar a Constituição redigida por Francisco Campos, que extinguiu os partidos políticos e deu ao presidente controle sobre o Legislativo e o Judiciário. A nova forma de governo é chamada de Estado Novo. Mesmo com o retrocesso que traz a nova Constituição, ao retirar o texto onde diz que a educação é direito de todos, é neste período que nasce a UNE, União Nacional dos Estudantes. E é também no Estado Novo que algumas reformas no ensino secundário e industrial são regulamentadas por meio de decretos-leis. Mas a educação brasileira só irá passar por transformações significativas após 1945. Getúlio Vargas. Mudou a vida dos brasileiros. Isso que eu queria saber. No quê? Mudou e muito. Com o Ministério do Trabalho, pela primeira vez foram regulamentados o trabalho da mulher, do menor, da jornada de 8 horas de trabalho, que vale até hoje. Sim. E com isso o presidente viu a sua popularidade subir nas alturas, não foi isso? A popularidade foi às alturas, principalmente após os seus discursos, com propostas para as reformas educacionais. O Ministério de Educação e Saúde é criado em 1930 e para o cargo de ministro é indicado Francisco Campos. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, é um importante documento elaborado por educadores liberais. O manifesto define um amplo programa educacional, estabelecendo entre seus princípios, uma educação essencialmente público, gratuita e obrigatória até 18 anos. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. O próprio manifesto se auto-intitula um documento um projeto de reconstrução educacional do Brasil. Extra, extra! Manifesto denuncia. República não consegue criar a escola que o Brasil precisa. Não é que a educação no Brasil esteja desorganizada. Eles usam esse termo no manifesto. Ela está inorganizada, quer dizer, ela ainda não se organizou. Principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Um ponto que o manifesto repete, e é um refrão o tempo inteiro, é que a educação tem que ser tratada da mesma maneira que os assuntos sérios estão tratados. A ciência evoluiu e a ciência da educação tem que evoluir.
A chave para o progresso, né, da sociedade seria então o pensamento racional iluminado pela ciência, que permitiria à população mesmo sair do estágio, como eles falavam, pré-lógico, né, irracional, e alcançar um nível de maturidade, de uma capacidade de planejar a própria vida, de interferir nos rumos da vida social de forma positiva, né, de modo Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome, liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os 3 cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Repetindo. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Bom, se você pega o documento, você vê que em termos gerais, é um documento que está propondo a organização de um sistema nacional de ensino, né? O presidente Getúlio Vargas esteve presente na 4ª Conferência Nacional de Educação. Em seu discurso na Associação Brasileira de Educação, o chefe da nação solicitou aos educadores reunidos no evento que apresentem as bases para uma política educacional da Revolução de 30. Este dia marcou a origem do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A parte mais explorada do manifesto, aquela que vai ao encontro, né, que sugere coordenadas para a organização do ensino da educação pública, é essa parte em que se intitula o Estado em face da educação. Então o manifesto define o papel do Estado em relação à educação no país. O primeiro ponto que ele estabelece é que a educação é uma função essencialmente pública, ou seja, direito de todos, e para que ela seja aberta a todos, ela deveria ser responsabilidade do Estado. Então essa escola precisa, para ser aberta a todos, ela precisa ser gratuita, né, para que a população que não tem condições de pagar possa frequentar. Ela deve ser obrigatória, obrigação tanto dos pais em colocar os filhos na escola, quanto do Estado em prover os meios para que as crianças frequentem a escola. Ela deve ser baseada na coeducação. Meninos e meninas juntos. Conseguimos a coeducação. E a laicidade, que é o primeiro ponto de destaque, a ideia de que a escola deve ser neutra, né? Ela não deve constranger ninguém a seguir qualquer tipo de crença ou religião. Ora, o que temos aqui, um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? A disputa entre católicos e liberais é acirrada durante o período. De um lado, a Igreja perdendo espaço, por outro lado, os liberais ganhando espaço e alcançando os seus objetivos. Vou ler mais uma mensagem deste arrojado manifesto pela reconstrução educacional no Brasil. Nós temos uma missão a cumprir. Insensíveis à indiferença e à hostilidade, em luta aberta contra preconceitos e prevenções enraizadas, caminharemos progressivamente para o termo de nossa tarefa, sem abandonarmos o terreno das realidades, mas sem perdermos de vista os nossos ideais de reconstrução do Brasil na base de uma educação inteiramente nova. Educação na Constituição de 1934, sendo a primeira a dedicar um capítulo à educação, fica definido a União o papel de manter o ensino secundário superior. Ainda, cabe à União traçar as diretrizes da educação nacional. Além de garantir o ensino primário integral e gratuito, com frequência obrigatória. E por último, destacar o reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino, somente quando assegurar a estabilidade e a remuneração digna do professor. Educação na Constituição de 1937. Com o advento do Estado Novo,
Essa Constituição é imposta pelas forças ditatoriais. Agora a União deve fixar bases que obedeçam à formação física, intelectual e moral da infância e da juventude. Reformas Gustavo Capanema. Leis orgânicas do ensino. A União busca fazer referência ao ensino industrial, secundário e comercial. Em 1946, é instituído o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Ainda nesse período é instituído a organização do ensino em vários ciclos, buscando a organização. Com o estouro da Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira requer mão de obra especializada. Contudo, deve-se ressaltar, apesar de 15 anos conturbados, investimentos, tentativas de organização e número de vagas para o ensino foram consideravelmente ampliados. Educação no Estado Getulista, 1930 a 1945.